Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo iremos continuar a estudar é, fundamentos de medicina legal e criminalística, né? E rotinas periciais para é, para nos poder responder questões a esse respeito para concurso público, né? Então, direcionado ao concurso público. Então, bora lá. Continuando, né? Uhum. Então, a gente vai entrar hoje na parte de biossegurança. Acho que eu escrevi errado. Biossegurança. A biossegurança é o conjunto de medidas destinadas a proteger profissionais, ambiente e população contra riscos biológicos. Profissionais do IML lidam com sangue, tecidos, fluidos corporais, micro-organismos patogênicos. Entre os riscos estão doenças como hepatite, tuberculose, HIV, que são transmitidas, né, pelo sangue. Essas análises assim. Os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção individual reduzem a exposição a agentes biológicos. Os principais EPIs são luvas descartáveis, máscara, avental impermeável, óculos de proteção, protetor facial e botas. Esses equipamentos evitam contato com sangue, inalação de partículas, no caso a gente tem a máscara, né? E perfurações acidentais. Descarte de material contaminado. Então vamos anotar até aqui. Ó, tem os riscos, os EPIs. Descarte de material contaminado. Materiais biológicos são classificados como resíduos de risco biológico. Eles devem ser descartados em sacos infectantes, recipientes rígidos para perfurocortantes e sistema de tratamento especializado. O descarte inadequado pode gerar contaminação ambiental e transmissão de doenças. Tá. Então, essa parte fechou. Vamos para a parte 4. Rotinas do IML. O Instituto Médico Legal é responsável por exames periciais em casos de mortes violentas, mortes suspeitas, identificação de cadáveres e exames de lesão corporal. Aqui a gente já está lidando com conhecimentos da rotina do IML, né? Trabalhar com o IML.
lá dentro, né, no caso. Então, o profissional ele vai ter que entender sobre mortes por violência, né? Então, você estar em contato com isso, de certa forma, modifica você, né? Então, entenda isso. Mortes suspeitas. Então, nesse caso, a gente está falando de possibilidades para a morte. Identificação de cadáveres, ou seja, ninguém conhece esse corpo, né? Ele é desconhecido até então. Então, é um processo de investigação, ajuda na investigação e exames de lesão corporal, né? Você vai ter que começar a prestar atenção e identificar traços no corpo que evidenciam, né, dizem coisas, né, a partir dessas modificações aparentes. Preparo de corpos. Antes da necrópsia, o corpo passa por etapas preparatórias. Necrópsia é também conhecido como autópsia, que é todos os exames para identificar a causa da morte. Então, antes dela, o corpo passa por etapas preparatórias. Etapas preparatórias para a autópsia. Recepção: o cadáver chega acompanhado de documentos oficiais. Registro: são anotados dados do caso, número do laudo e identificação provisória. Registro que se relaciona com dados provisória. Higienização: o corpo pode ser limpo para melhor visualização de lesões. Posicionamento: o cadáver é colocado na mesa de necrópsia para exame. Coleta de material biológico: durante os exames podem ser coletados vamos ver aqui os materiais que podem ser: sangue, urina, bile, tecidos, conteúdo gástrico, cabelo. Então, existem os exames de sangue, exames de urina, a bile, tecidos, conteúdo gástrico, cabelos, todos esses indiciam algo pelo fato de, né, eles serem constituídos, né, de forma padrão, né? O padrão para alguém no estado desse cadáver que chega
é x. Quanto que esses componentes se desviam do padrão? E aí, esses desvios dizem para nós, né, algumas relações que são possivelmente analisadas pelos doutores, pelos médicos, né? Por exemplo, a intoxicação alimentar, intoxicação venenosa, né? Veneno. E tudo isso, de alguma forma, traz uma literatura extensa de casos para poder dar relevância para isso. Esses materiais podem ser utilizados para exames toxicológicos, tá aqui, ó, exames genéticos, identificação de substâncias químicas. Noções de criminalística. Então veja só um traço aqui nominal, né? Rime. Quando a gente tem um C com rime, crime, quer dizer que aqui existe uma adrenalina de caráter listável. O que isso quer dizer? Né? Lística. Então quer dizer que a gente tem uma lista de características, né, criminais. Ou seja, criminais, né, adrenalinas. Para quem não entende, né, o ser humano ele tem um comportamento normal ou neutro, né, o ser, o ponto neutro e o ponto passado. Só que dentro desse ponto passado, vamos dizer que do neutro a gente vai para o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, né, o ponto 4, o ponto 5. Opa, fiz errado. O que isso quer dizer para nós? Ó, vamos adicionar aqui, ó. Então, desse normal para esses pontos aqui que são ligáveis, coligáveis entre si, a gente parte do mesmo ser. Então, o mesmo ser se comporta como um passo 1, ou seja, a impressão aliada a essa neutralidade. Então, essa neutralidade, ela equivale a uma coligação, né? Essa coligação, ela refere-se à defesa de campo. Então, vamos dizer que você tem uma área, né? E aqui você tem um gol onde existe a defesa desse campo. Então, aqui é você
E aqui é a defesa sua ao infinito, tá vendo? Certo. E aí o que que acontece? Ahn, Quando você tem uma defesa, né? E aí ahn, essa defesa de campo, né? Ela vai impedir que você perca a defesa, ou seja atacado. Atacado, quando você é atacado, você apanha e lesiona. Então, você perde característica. Então, a defesa, ela quer evitar a perda de característica. E para isso, ela se apresenta de várias formas. Então, vamos dizer que ela posiciona uma forma aqui, 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 uma forma aqui. Tá vendo? Esse raio de, por exemplo, estratégico, né? Esse posicionamento estratégico é para a gente evitar separação da nossa característica. Quando a gente separa da nossa característica, a gente é julgado com a rima na mente. Por quê? Se a gente mente, a gente mantém algo na nossa característica que não rima conforme o nosso conjunto. A gente provoca uma descaracterização, ou seja, uma desafinação desse acordo de conhecimento desse ser. Então, toda pessoa que mente, ela se veste de um envelope de conter na mente essa pressão desassociada da atividade a qual ele é rimeiro, né? Ou seja, da qual ele é enraizado nessa área, certo? E dentro disso, todas as pessoas sabem quando mentem. Por que que as pessoas sabem? Porque existe essa desconstrução, essa desassociação a qual lhe é uma sirene, né? Algo que fica win, 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 só que fica lá no organismo. É uma contração itinerante que não estava programado. É algo é, que não era para acontecer, né? É um imprevisto. E dessa forma, o que que vai acontecer? Todas essas caras, elas vão ser contaminadas com uma mente, né? Algo na mente, um crime. E a adrenalina é isso, né? Você tá com isso, mas quando você mente, olha só, o neutro ele vira um desassociação, tá vendo? O M vira um negativo. O 2, né, vira um 2 negativo. O 3 vira um 3 negativo. O 4 vira um 4 negativo. O 5 vira um negativo. Por quê? Porque você negativiza, né? A sua relatividade fica negativa, né? Porque você desafina, né? Você vai para um estado de crime, ou seja, uma contração na rima, né? Então, vamos então para as noções, porque isso é só um ingresso para atração, certo? É o título. A criminalística é a ciência que aplica métodos científicos para analisar vestígios de crime,
Ela trabalha diretamente na cena do crime. Seu objetivo é reconstruir dinâmica do crime, posição das vítimas, trajetória de projéteis e sequência de acontecimentos. Então esse quadro aqui ele é importante. Então é através de métodos científicos que ela vai analisar o que? Aquilo que ela entender que são vestígios de crimes, né? Aquilo, por exemplo, o que é um vestígio de crime? Ó, se esse é o crime, esse é o crime, crime. E aí eu tenho infinitos caminhos para o crime. Só que quando eu vejo da onde que esse crime vem, eu faço a seleção, né? Eu faço assim, opa, ele vem por cá. Esse cá, ele daqui ele vem para cá. Daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá. E aí eu vou desenvolvendo, né, o retrato do criminoso. Então, eu vou até o criminoso a partir das evidências. Então, isso são os vestígios, né? Isto. Então, o crime ele apresenta os vestígios e quando eu vou abrindo os vestígios, eu vou conseguindo um retrato cada vez com qualidade de imagem, né? Ou seja, com veracidade, com provas de suspeitar, né? Eu vou suspeitando até que eu crio um caminho que é o caminho verdadeiro. Não teria outro caminho, porque eu vou cortando esses caminhos a partir dos vestígios. E aí, aonde que ele encontra os vestígios? Na cena do crime. Então, o que é reconstrução? É isso, é você trabalhar com a, aquela propriedade da matemática que é a é, propriedade da combinatória. Então você vai combinando a partir dos vestígios e vai limitando o universo de possibilidades a partir dos arranjos que você vai fazendo com os vestígios, né? Então é possível reconhecer a dinâmica do crime a partir de um banco de dados de crimes semelhantes. Banco de dados de crimes semelhantes. Imagina que você assiste um filme. E quando você assiste esse filme, né? Esse filme, ele faz você lembrar de vários filmes. Então, um filme faz você lembrar de vários filmes. Por quê? Dentro desse filme tem vários vestígios de semelhança aos filmes que você já viu. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um banco de dados que traz, né, nesse filme novo, uma uma visão superior, faz você lembrar de coisas e isso dinamiza o seu intelecto, a sua concentração, a sua supervisão nesse filme pelo fato de associar a conhecimentos já conhecidos. A posição das vítimas também é outro fator. Trajetória dos projéteis, como que foi o tiro, se foi um tiro por alguém que sabe conduzir, que já
já usou arma, ou é um tiro de alguém que não sabia o que estava fazendo, por exemplo. Sequência de acontecimentos, então é possível desenvolver, né, o conhecimento sobre que ajuda, né, no contexto dessa investigação, o sequenciamento, né? Então você organiza os aquilo que você tem para conseguir, a partir da sequência, até mesmo julgar corretamente. Os vestígios. Vestígio é qualquer sinal material deixado pela atividade criminosa. Então, a coisa aqui, ó. Podem ser biológicos, aí você tem o sangue, saliva, sêmen, cabelo. Os vestígios físicos, fragmentos de vidro, projéteis, impressões digitais, marcas, químicos, resíduos de pólvora, drogas, venenos. Cada vestígio pode se transformar em evidência se tiver relevância para o caso. Então, biológicos, físicos e químicos. Então, tá vendo por que você estudou química, física e biologia, né? Tem uma explicação aqui, né? Ó, químico, físico e biológico. Preservação da cena do crime. A preservação da cena do crime é essencial para evitar a perda de evidências. Procedimentos básicos: isolamento da área, controle de acesso, registro fotográfico e coleta sistemática de vestígios. Isso a gente já enalteceu aqui. Conclusão da aula. A investigação médico-legal envolve integração entre várias áreas científicas. Então, medicina legal, criminalística, biologia, química, direito. Todo o processo depende de preservação da cena do crime, cadeia de custódia, exames periciais e análise científica. Esses elementos garantem que a verdade dos fatos possa ser demonstrado de forma técnica e confiável no sistema de justiça. Vamos pedir aqui, ó, 30 questões sobre esse conteúdo. A medicina legal é considerada uma ciência aplicada porque substitui o trabalho da polícia, aplica conhecimentos médicos em questões jurídicas, estuda apenas cadáveres humanos, analisa exclusivamente doenças. Pelo julgamento, é responsável pelo julgamento criminal. Então, número 1, letra B. Durante a necrópsia, o exame externo do cadáver tem como finalidade principal remover órgãos internos, determinar apenas o grupo sanguíneo, identificar sinais visíveis de lesões ou violências, realizar exames, registrar apenas características anatômicas internas. Não.
Letra C. Identificar sinais visíveis de lesões ou violência. Entre os métodos de identificação humana, aquele considerado mais confiável em casos de decomposição avançada é a análise do DNA, né? Se... Que é um método caro. A análise da arcada dentária para identificação de cadáveres é estudado pela odontologia legal. 4, letra C. O processo fisiológico que leva diretamente à morte, como hemorragia ou parada cardiorrespiratória, é denominado causa jurídica de morte, mecanismo da morte, fator social da morte, causa administrativa ou causa indireta. Mecanismo da morte. Em medicina legal, uma morte causada por queda acidental é classificada como queda acidental, homicídio natural acidental. Agora sobre cadeia de custódia. A cadeia de custódia estabelece procedimentos para controle da integridade das evidências. Isso. 8. O isolamento do local de crime representa qual etapa da cadeia de custódia? Isolamento do local. Fixação, reconhecimento, isolamento, transporte ou análise. Letra C, né? Isolamento. O registro fotográfico do local do crime corresponde à etapa de armazenamento, transporte, análise. Não, descarte não é armazenamento. Transporte não é análise. Acho que é na fase da fixação. Uma evidência coletada sem identificação adequada pode resultar em aumento da credibilidade e invalidação da prova no processo. A contaminação de evidências pode ocorrer quando os peritos utilizam equipamentos adequados, objetos são manipulados por pessoas não autorizadas. O acondicionamento correto das provas tem como objetivo facilitar o transporte, preservar a integridade dos vestígios, eliminar substâncias químicas, reduzir o volume das evidências, acelerar o processo judicial correto das provas, preservar a integridade dos vestígios. Biossegurança. A biossegurança no ambiente pericial visa reduzir o número de exames, proteger profissionais contra riscos biológicos, acelerar investigações. Não, proteger os profissionais, né? O uso de máscara durante procedimentos periciais ajuda a prevenir lesões faciais, contato com agentes químicos, inalação de partículas contaminantes.
Um exemplo de equipamentos de proteção individual utilizado em necrópsias é microscópio, bisturi, avental impermeável, avental impermeável. O risco biológico em ambientes de necrópsia está associado principalmente a calor, agentes infecciosos perantes em fluidos corporais. Exatamente, né? Agentes infecciosos presentes em fluidos corporais. 17. O descarte de material biológico contaminado deve seguir normas específicas para evitar contaminação ambiental. Objetos perfuro-cortantes devem ser descartados em sacos comuns, recipientes rígidos apropriados, caixas abertas, sacos reutilizáveis, qualquer recipiente plástico. Não, recipientes rígidos apropriados. 19. O Instituto Médico Legal atua principalmente em casos de mortes violentas ou suspeitas. Antes da necrópsia, o corpo deve passar por registro e identificação, julgamento judicial, análise psicológica, cremação, investigação policial completa. Registro e identificação. A higienização do cadáver antes da necrópsia tem como finalidade facilitar a visualização de lesões. A coleta de sangue em exames médicos legais pode ser utilizada para identificação de substâncias tóxicas. Durante o exames periciais podem ser coletados materiais como roupas e tecidos biológicos, documentos pessoais, apenas impressões digitais, apenas ossos, apenas cabelos. Durante exames periciais podem ser coletados materiais como acho que letra A, né? 24. O registro detalhado de procedimentos no IML garante validade jurídica do laudo. O registro detalhado de procedimentos, validade, apenas organização, redução de trabalho. Não, letra A, né? Criminalística. A criminalística utiliza métodos científicos para julgar criminosos, analisar vestígios relacionados ao crime, certo? Realizar autópsia. Vestígios são definidos como provas já analisadas, qualquer sinal material, olfato. Isso, um exemplo de vestígio. Então, 26 é qualquer sinal material relacionado ao fato investigado. Um exemplo de vestígio físico é saliva, sangue, fragmento de vidro. Fragmento de vidro. Mas que engraçado. A gente teve quase 6. Deixa eu ver, 20. Que deve ser 27, né? 28.
Isso. A preservação da cena do crime é fundamental para garantir a integridade dos vestígios. O controle de acesso ao local do crime busca evitar contaminação de evidências. A análise científica dos vestígios permite principalmente reconstruir a dinâmica do crime, substituir testemunhas, dispensar investigação policial, eliminar suspeitas, determinar a sentença judicial, reconstruir a dinâmica do crime. Agora vamos corrigir. Vamos lá. Correto, correto, correto. Correto. Você acertou 30 de 30 questões. Legal. Então, aprendemos alguma coisa, certo? Agora a gente vai passar por o processo de fazer questões a respeito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!